Bom, pessoal, eu vou fazer um vídeo curtinho aqui sobre uma questão que foi trazida no grupo, lá pelo Leandro, que é essa questão de Isaías 13, 19 e 20, né? Onde o texto dá a entender que a Babilônia não seria mais habitada, mas alguns argumentam que isso seria uma falsa profecia, porque a Babilônia parece que foi novamente habitada. Vamos analisar primeiro aqui o texto, ó, da Ferreira de Almeida. E Babilônia, o ornamento dos reinos, a glória e a soberba dos caldeus, será como Sodoma e Gomorra, quando Deus as transtornou. Nunca mais será habitada, nem nela morará alguém de geração em geração, nem o árabe armará ali sua tenda, nem tampouco os pastores ali farão deitar os seus rebanhos. Aí ele trouxe essa imagem também da Wikipédia, né, que mostra que algumas ruínas são habitadas hoje. Ó, as suas ruínas encontram-se ao norte do centro da cidade atual de Hilla, capital da província de Babil, no Iraque. Babil seria a Babilônia, situada a 100 quilômetros ao sul de Bagdá. Bom, vamos analisar então o texto. Primeiro, o texto aqui em hebraico diz Lotshev, essas letrinhas aqui, ó, Lotshev. Então o texto está dizendo não será habitado e não nunca. Então essas traduções aqui que colocam nunca, isso aqui é um equívoco. Ó, nunca mais será habitada. Mas o texto em hebraico, para quem quiser ver, é lo. Lo é não, ó. Lo, não. Tá bom? Então, o texto já tem uma variação textual aí, tá? E conforme já falamos aqui no canal, o objetivo de um oráculo era tentar converter um povo, ainda que estrangeiro, de seus maus caminhos. Então não faria sentido Deus dar um oráculo atemporal. Logo, esse oráculo era para a Babilônia daquela época, pelos maus pecados, pelas coisas ruins que eles estavam fazendo naquela época. E conforme nós falamos aqui também no canal, a Bíblia utiliza de superlativos, que não deve ser tomado como literal. Por exemplo, aqui o lo, pelo hebraico, algumas Bíblias podem optar pelo nunca. Tudo bem, não tem problema. Mas só que isso é um superlativo. Que nem, por exemplo, eu vou dar um exemplo hipotético para vocês. Se eu disser assim, ó, todo mundo sabe que eu tenho um canal de teologia. Significa que o planeta inteiro sabe disso? Não, isso aqui é só uma força de expressão, superlativo. Ah, todo mundo sabe. Se eu falar assim, que nem aquele programinha lá, todo mundo odeia o Cris, já viram? Não é o planeta inteiro que odiava o Cris, era só um superlativo, é uma forma de você exagerar algo. Então mesmo se eu optar aqui pelo lo, colocar como nunca, não quer dizer para sempre. Inclusive eu tenho um vídeo aqui no canal chamado Para Sempre, Eternamente, mostrando isso, tá? Que são só superlativos. A Babilônia, até tempos atrás, acreditava-se que era um mito, porque não se encontrava evidências dela. As pessoas achavam que era o mito da Babilônia. Foi só, acho que aproximadamente um século e meio, que começaram a descobrir vestígios dela. Durante o período parta, assistiu-se ao declínio da Babilônia, que se despovoou progressivamente. Os grandes centros do poder deslocaram-se definitivamente para o norte, para as margens do rio Tigre, Seleucia, Ctesifonte e bastante mais tarde Bagdá. Contudo, seus monumentos principais ainda mantiveram atividade. Plínio Velho, aquele historiador que é depois de Cristo, escreveu no início do século I que o templo continuava ativo, não obstante a cidade estar em ruínas, e uma inscrição grega do século seguinte indica que o teatro foi restaurado. Quando as primeiras comunidades cristãs se instalaram na região, a cidade continuava a ser um centro de comércio ativo, onde encontravam comunidades de várias partes do mundo, além das comunidades babilônica e grega, que já se encontravam interligadas desde há muito tempo, nomeadamente mercadores de Palmira. No entanto, os textos gregos romanos, como os de Dião Cássio, que relata a visita da região do imperador romano Trajano durante a sua campanha de 115, descrevem a cidade como um campo de ruínas, o que ilustra a extensão do declínio, que impressionou vários autores que conheciam os relatos sobre o esplendor do passado. Então, só para deixar claro aqui quem não está entendendo, a cidade já foi despovoada desde antes de Cristo, e apesar de algumas pessoas ainda manterem atividade, comércio lá, era uma cidade de ruínas. Tanto que Trajano foi lá no ano 115 e ele observou isso, porque já não tinha mais a Babilônia da época. O templo principal ainda funcionava no início do século III, e desconhece-se quando foi abandonado no século seguinte, durante o domínio do Império Sassânida, o qual é geralmente considerado como o período do desaparecimento definitivo da antiga cultura mesopotâmica na região babilônica. Durante o período islâmico, o local da cidade ainda era conhecido, mas Babil, que é a Babilônia, jamais não era mais do que uma pequena aldeia. Então vocês viram, teve um despovoamento, uma cidade em ruína, até que quando chega no período islâmico, ela não passa de uma pequena aldeia. Segundo o geógrafo Ibn Hawqal, do século X. Os autores do século seguinte apenas falam das ruínas, de como estas eram despojadas dos seus tijolos em melhor estado para serem usados na construção de casas nas redondezas
e no significado das ruínas e das crenças a elas associadas pelos locais. A antiga cidade passou a ser mais uma lenda do que qualquer outra coisa. Aqui, ó, uma lenda, porque já não existia mais. Por isso que eu falei que em dado momento achava-se que a Babilônia era só uma lenda, tá bom? E agora, por fim, Amadinho, mas aqui tiveram pessoas que mantiveram o teatro, a cultura, o templo, no texto, tem pessoas que habitaram lá. Bom, ter outras pessoas morando na mesma localidade geográfica não significa que elas estavam morando na Babilônia, porque a Babilônia foi destruída. Nós, por exemplo, aqui no Brasil, nós moramos no mesmo lugar que os tupis moravam, os índios, o que não significa que a civilização tupi exista. É a mesma coisa. Então a Babilônia foi destruída, depois de um tempo outras pessoas foram lá tentar manter a atividade na região, não significa que a Babilônia ainda existia. Eram outras pessoas, outros povos tentando manter viva, tentando habitar num lugar que era a antiga Babilônia, tá? Então todos esses pontos aqui, pessoal, tem que ser considerado. É um superlativo, é um oráculo para aquela época, e mesmo assim a Babilônia ficou só em ruínas. Mesmo essas aldeias de árabes que moram lá, que seriam os muçulmanos, eles não estão morando na Babilônia, a Babilônia acabou. Eles estão morando num local que era a Babilônia, é diferente. É que nem aqui no Brasil, a gente não está morando com os tupis guarani, nós estamos morando na terra que era dos tupis guarani. Tá bom, pessoal? Então acho que deu para entender bem aí. Paz a todos.